E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu quero contar uma história que vai fazer vocês pensarem duas vezes antes de deixar o celular perto da cama à noite. Sabe aquela notificação que a gente ignora, aquele barulhinho que mal chama a atenção? E se eu te dissesse que uma simples notificação pode ser o começo de um pesadelo real? Essa é a história de Clara, uma jovem designer de Belo Horizonte, e do aplicativo que simplesmente não deveria existir. Preparem-se, porque o que aconteceu com ela é de arrepiar. É um daqueles casos que misturam tecnologia, o inexplicável e um medo muito, mas muito real. Clara morava sozinha em um apartamento charmoso na região da Savassi. Como toda designer, passava horas na frente do computador, e seu único companheiro na maior parte do tempo era seu smartphone de última geração. Sua rotina era quase um ritual. Por volta das 11h30 da noite, ela colocava o celular para carregar no criado mudo, ativava o modo Não Perturbe e tentava desligar a mente para dormir. Mas naquela noite de quinta-feira, algo quebrou o silêncio. Exatamente à meia-noite, um som de notificação cortou o ar. Um som que ela nunca tinha ouvido antes. Curto, metálico, quase um estalo. Ela abriu os olhos um pouco irritada. Tinha certeza de que ativara o modo silencioso. Que aplicativo teria a ousadia de ignorar a configuração? Esticando o braço, ela pegou o aparelho, a tela ainda escura. O brilho repentino quase cegou seus olhos sonolentos. Lá estava, no centro da tela de bloqueio, uma notificação solitária. Não vinha do WhatsApp, nem do Instagram, nem de qualquer app conhecido. Na verdade, não tinha nome algum. Apenas um ícone, um quadrado preto, perfeitamente vazio. Ao lado, uma única frase: "Você não está sozinha." O coração dela deu um salto. A primeira reação foi de confusão, não de medo. Talvez fosse um bug, uma falha de sistema, ou quem sabe uma daquelas propagandas invasivas de algum jogo que ela baixou e esqueceu. Ela tentou deslizar a notificação para o lado, para dispensá-la, mas nada aconteceu. O aviso permaneceu fixo, como se estivesse queimado na tela. A curiosidade, então, venceu a irritação. Com o dedo trêmulo, ela tocou no ícone preto. Foi nesse exato momento que o pesadelo de Clara realmente começou, transformando seu apartamento seguro em um cenário de puro terror tecnológico. No instante em que seu dedo tocou a notificação misteriosa, a tela piscou e uma imagem preencheu o visor. Não era um anúncio. Não era um erro. Era uma fotografia. Uma foto dela mesma. Clara estava na imagem, deitada em sua própria cama, dormindo profundamente. O ângulo era estranho, tirado de cima e um pouco de lado, como se alguém estivesse parado ao pé da cama, segurando o celular e apontando para seu rosto. O cabelo estava espalhado pelo travesseiro, a boca levemente aberta, em um estado de vulnerabilidade total. O ar gelou em seus pulmões. Aquela foto tinha sido tirada minutos atrás. Um grito ficou preso em sua garganta. O pânico subiu como uma onda, rápido e avassalador. Ela morava sozinha, trancava a porta todas as noites, conferia a janela da sala. Não havia ninguém ali. Não podia haver. Quem tirou aquela foto? Como? Seus dedos tremiam tanto que ela quase deixou o celular cair. Ela olhou desesperadamente ao redor do quarto escuro, esperando ver uma silhueta no canto, uma sombra se movendo. Mas não havia nada. Apenas o silêncio e o brilho daquela imagem horrível em suas mãos. Uma prova de que sua privacidade tinha sido violada da forma mais íntima possível. Sua primeira reação lógica foi apagar aquilo. Sair do aplicativo. Fazer aquela imagem desaparecer para sempre. Ela tentou apertar o botão de início, mas o celular não respondeu. Tentou deslizar o dedo para cima para fechar o app, mas a foto continuava lá, encarando-a. Era como se o aparelho estivesse congelado, exibindo apenas aquela cena perturbadora. Em um ato de desespero, ela pressionou o botão de desligar.
segurando-o com toda a força. A tela deveria exibir a opção de desligar ou reiniciar. Em vez disso, a imagem ficou mais brilhante por um segundo e depois voltou ao normal, imóvel. O medo se transformou em pavor absoluto. O celular não era mais seu. Aquele objeto que ela usava para tudo, agora parecia um artefato estranho, uma janela para algo maligno. Ela tentou novamente, apertando todos os botões, tocando a tela sem parar, mas nada funcionava. O aparelho tinha ganhado vida própria, e seu único propósito, ao que parecia, era mostrar a ela aquela foto impossível. Uma foto que provava que, enquanto ela dormia, alguém, ou alguma coisa, estava ali, observando-a no escuro. Clara jogou o celular na cama como se ele queimasse sua pele. Ela se encolheu contra a cabeceira, abraçando os joelhos, os olhos fixos no aparelho. De repente, a tela mudou. A foto dela dormindo foi substituída por uma nova imagem, que se instalou como papel de parede. Era o corredor do seu próprio apartamento, fotografado a partir da porta do quarto. A imagem era escura, granulada, mas inconfundível. Era como se o celular estivesse mostrando a ela o que via, em tempo real, mas de um ponto de vista que não era o dele. O aparelho continuava na cama, mas a imagem era da porta. Então, os sons começaram. Primeiro, um sussurro baixo, distorcido, saindo dos alto-falantes do aparelho. Parecia uma voz, mas as palavras eram incompreensíveis, um ruído eletrônico e gutural. Clara tapou os ouvidos, mas o som parecia penetrar diretamente em sua mente. O volume começou a aumentar, pouco a pouco, até se tornar um zumbido agudo e irritante. Logo em seguida, o sussurro foi substituído por outro áudio, uma gravação de sua própria voz, falando ao telefone com sua mãe mais cedo naquele dia. A conversa banal agora soava sinistra, repetindo-se em um loop macabro. O terror se intensificou quando novas notificações começaram a pipocar na tela, uma atrás da outra, todas do mesmo aplicativo sem nome. Eu vejo você. Você está com medo? Não adianta se esconder. As mensagens apareciam e sumiam em segundos, piscando como avisos de um sistema em colapso. O papel de parede mudou de novo. Agora, era uma foto da porta da frente do apartamento, vista de dentro. A cada nova imagem, a perspectiva parecia se mover, explorando sua casa, cômodo por cômodo, como um predador invisível mapeando seu território. Clara sentia que estava perdendo o controle, não só do celular, mas da própria realidade. Aquilo não era um hacker. Era algo pior. Algo que conhecia seus medos, que tinha acesso às suas memórias, que estava ali, com ela, dentro do apartamento. O celular vibrava sem parar na cama, a tela piscando freneticamente, alternando entre mensagens de texto e imagens de sua própria casa. Era uma tortura psicológica orquestrada por um aparelho que, até poucas horas atrás, era sua conexão com o mundo. Agora, era sua conexão com o inferno. Em um surto de coragem movido pelo desespero, Clara pegou o celular novamente. Ela precisava pará-lo. Precisava destruí-lo. No momento em que seus dedos tocaram o aparelho, a câmera frontal ligou sozinha. Mas não era seu rosto que aparecia na tela. A câmera estava apontando para o quarto, mas através do visor, a realidade parecia distorcida. O quarto estava mais escuro, e no reflexo da tela, atrás de seu ombro, ela viu, por uma fração de segundo, uma figura alta e esguia, uma sombra densa e sem rosto, estava parada perto da porta do seu armário. O grito dela finalmente saiu, um som agudo de puro pavor. Ela largou o celular e correu para fora do quarto, batendo a porta atrás de si. Não olhou para trás para ver se a sombra a seguia. Seu único pensamento era fugir. Chegando à sala, ela se atrapalhou com a chave na fechadura da porta da frente, as mãos tremendo incontrolavelmente. Foi quando ouviu um arrastar lento vindo do corredor. Não era um som eletrônico, não vinha do celular. Era um som físico, real.
o som de algo pesado sendo arrastado pelo piso de madeira. Estava dentro do apartamento, com ela. O pânico a paralisou. Ela abandonou a ideia de abrir a porta. Onde poderia se esconder? A criatura, ou o que quer que fosse, estava entre ela e a saída. Com o coração martelando no peito, ela se enfiou na pequena cozinha, fechando a porta sanfonada e se agachando atrás do balcão. O silêncio que se seguiu foi quase pior que o barulho. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, ela ouviu o som da notificação de novo. Não vinha do quarto. O som estava próximo, do outro lado da porta da cozinha. Ela tinha deixado o celular no quarto, não tinha? De repente, a luz da cozinha piscou e se apagou. O apartamento mergulhou na escuridão total. Clara prendeu a respiração, tentando não fazer nenhum ruído. Então, por debaixo da fresta da porta, uma luz fraca apareceu. A luz da tela de um celular. O aparelho estava no chão do corredor, do lado de fora da cozinha. A tela se acendeu, iluminando o chão, e uma nova mensagem apareceu, as letras brilhando no escuro. Eu te achei. Um arranhão alto soou na porta da cozinha, e Clara gritou pela última vez. Na manhã seguinte, vizinhos preocupados com os gritos da noite anterior chamaram a polícia. Ao chegarem, os policiais encontraram a porta do apartamento de Clara destrancada. Não havia sinais de arrombamento nem de luta. O apartamento estava em perfeita ordem, silencioso e vazio, móveis no lugar, objetos pessoais intocados. A única coisa fora do comum era o celular dela, caído no chão do corredor, em frente à porta da cozinha. Clara havia desaparecido, simplesmente sumido, sem deixar nenhum vestígio, como se nunca tivesse existido. Os investigadores pegaram o celular, esperando encontrar alguma pista, alguma mensagem ou chamada que explicasse o que aconteceu. Mas o aparelho estava estranhamente inerte. A bateria estava cheia, mas ele não ligava. A tela permanecia completamente preta, exceto por uma coisa. No centro do visor, em pequenos números brancos, havia uma contagem regressiva. O cronômetro marcava 23 horas, 59 minutos e alguns segundos. Estava contando o tempo até a próxima meia-noite. Ninguém conseguiu desligar a contagem ou acessar qualquer dado do aparelho. A história de Clara se tornou uma lenda urbana em Belo Horizonte. Falam de um aplicativo fantasma, um código malicioso que não é criado por humanos. Ele escolhe suas vítimas aleatoriamente e se manifesta como uma notificação à meia-noite. Dizem que, se você receber um aviso de um ícone preto e sem nome, não deve tocar. Deve jogar o celular fora, destruí-lo. Porque uma vez que você abre a porta para o aplicativo, ele abre uma porta para a sua casa. E o que entra por essa porta não quer apenas assustar. Então, fica o aviso. Da próxima vez que seu celular apitar no meio da noite, preste atenção. Se a notificação for estranha, se o ícone for um vazio escuro, talvez seja melhor ignorar. Ou talvez nem isso seja suficiente. Talvez a única solução seja se desconectar completamente. Porque, em algum lugar, o relógio no celular de Clara continua zerando a cada 24 horas. E a cada meia-noite, o aplicativo busca um novo anfitrião. E a pergunta que fica é: quem será o próximo? Cuidado!